Olá, pessoal! Olha quem voltou! Pra felicidade de poucos e felicidade de muitos, estou de volta. Vitória, o Lucas, que vocês conhecem, que sempre mostra no canal. Tem um vídeo também que a gente já fez juntas faz tempo já, né? Alguns meses, né? Alguns meses, foi o que não? Foi o primeiro, a Yahoo. Foi o primeiro. Ai, caralho! Ela que estreou o quadro. Então vou deixar aqui em cima o vídeo se vocês quiserem assistir, se vocês não viram ainda. E hoje a gente vai fazer uma maquiagem, conversar. Bem menininha, bem enjoadas. Esse vídeo vai ter duas partes, hein? Então essa primeira a gente vai se maquiar, conversar. A gente não tá pronto ainda, coloquei só uma peruquinha aqui em cima, nem colei nem nada, a gente tá de Né? roupa de boy ainda. E depois a gente vai sair, que vai ser um vlog pra segunda parte. Então confiram amanhã que vai estar no canal, hein? Então a gente tá aqui no bar, por isso se vocês ouvirem alguns barulhos estranhos, a gente tá gravando num bar aqui em Tóquio. Tá, meu Tá bem. vazio, mas tá no bar. Só tá a gente. Exclusividade. Quem pode? Eu tinha deixado no Instagram também pra vocês mandarem algumas perguntinhas, aí depois a gente vai lendo, vamos conversar, contar como foi esse show de domingo também. Foi assim, gente. Vamos começar pelo show então? Vamos. Foi. A gente tá já treinando o quê? Já sabe, faz mais de um mês, né? Um mês, será? Um mês mais ou menos que a gente tava fazendo ensaio 2 vezes por semana. Foi lindo. Foi tudo lindo, correu tudo ok. Foi, acho que o mais assim que saiu bem, assim, né? Que a gente tava mais preparado, eu acho. Foi totalmente diferente uma da outra. Eu tava lá bonito. De Mariah. De Mariah. Que choras, Mariah? Foi especial de Natal, né? Daí. De Natal. Foi lindo. Até chorei no final, na hora que fui fazer o discurso. A chapa deu uma afrouxada na hora, não consegui falar o que eu queria falar. Muitas emoções. Tive que passar pra outra, pra ser minha tradutora. Nossa, mas ela arrasou de apresentadora. Arrasou. Nossa, Verônica Ventron, né? Maravilhosa. Minha irmã. Tava fazendo piada, conversando com o público, interagindo, nossa, tava maravilhosa. Ela fez bem MC. Já tava apenas com uma luz no cabelo, uma árvore de Natal. Ela queria chamar mais atenção do que a Sim. gente. Não sei se vou chamar ela de novo, porque a estrela do show sou eu. Achei assim meio audaciosa. Mas foi muito divertido. Tive horrores. Isso que eu acho que meio que o povo assim que não participa não entende muito, né? Que é como se fosse uma família assim mesmo aqui. Isso que é legal. Por isso você ficou emocionada também. Eu também. Né? Porque parece que é o final do ano, então foi uma jornada assim, né, que a gente teve, né? Porque todas começaram juntas no mesmo evento, que nem eu, a Aya, a Agatha e a Shige, só que a Shige não tava nesse. Fomos nós 4 que começamos de drag no Switch. Todos fazer o Switch porque o Candy ele escuta todo mundo. Sim. E ele gosta que não tenha só uma estrela no show. Que todo mundo brilhe, né? Que todas brilhem, então ele quer jogar papel, quer que faz isso, quer que faz aquilo, ele ajuda bastante. A gente tem que agradecer ele, nossa, porque Muito obrigado, véia! Aumente meu maravilhoso. salário. Queremos bônus de final do ano. Não, mas brincadeiras à parte, ele é super dedicado, sempre tá. Tipo, quando não sei se eu cheguei a comentar, mas quando a Ninfa e a Tian Wei, que foram duas drags que vieram participar do último, elas vieram da Taiwan, né? Taiwan. Elas comentaram isso, que elas acharam muito interessante, que a gente era uma família, assim, e que o Candy sempre ajudava a gente. Assim, é uma família, gente, ali. Não tem competição, é uma ajudando a outra. Se alguma descobre, tipo, descobri que tem um lugar que vende peruca, já manda uma pra outra. Sapato é o mais difícil, né? Sapato, tudo. Uma sempre tá ajudando a outra. Sim, falando nisso da segurança daqui, tem muita gente que pergunta, né, como que a gente se sente. Quer falar um pouquinho, assim? Assim, eu me sinto realmente super segura aqui, não tem medo nenhum. Que nem ontem mesmo, depois do show, fui no Starbucks, afrontosa, montada. Claro, tem aquele olhar, não tá acostumado a ver surpresa, assim, né? uma coisa alta, aquele cabeção enorme, vestido de Mamãe Noel, As tetonas. com as tetonas a jogo, mas assim, olhar preconceituoso não senti nenhum. As atendentes até elogiaram tudo, perguntou se estava tendo algum tipo de evento e tal, falei que ia ter um show. Assim, olhar preconceituoso eu não senti nenhum até hoje, até na parada gay mesmo. Nem ataque, assim, né, de pessoas, tipo, gritar, né, na rua, essas coisas, eu nunca vi. Aquela coisa, se gritar vai levar um tapa na cara. Eu sou nerd, eu sou dessa. Tá mancada. Cara, tá pra peitar, travesti. De madrugada também
Que é assim Nossa, que isso é o melhor. Quando a gente volta dos eventos de madrugada e quer ir embora, tipo, 100% seguro. A gente não sente nada, né? Nada. Pega táxi, não tem medo, vai de trem, nossa, é muito De seguro. trem também não. Vocês perguntaram também se a gente se sente valorizada aqui, tipo, trabalho, essas coisas também, né? Eu até hoje... Eu não sei se é os maquiadores que me maquiam também. A produção caríssima. Mas assim, sempre fui bem valorizado aqui. Eu também acho. E, tipo, quando o pessoal também... Tem muita gente que não acompanha até a RuPaul, né? Mas aí vê a gente, assim, e acha bonita, né? Fica elogiando, vem no show aí acha legal, né? Tem muitos que acabam conhecendo o que é drag com a gente, porque não tem muito conhecimento, aí perguntam... Aí você tem que explicar que drag não é apenas um menino vestido de menina, que tem todo um trabalho atrás. E não é fácil pra você que quer começar drag. Se prepare. Não é fácil, mas vale a pena. Vale muito a pena. É um trabalho muito bonito. E acho que essa é a melhor parte, né? Quando você tem essas coisas, tipo, reais, assim, de fazer show e você tem contato com as pessoas, né? Essa troca de energia, assim, nossa, é muito especial, né? O aplauso é muito gostoso, os gritos, os berros. É gratificante, sim, né? A gente fica um mês treinando, aí chega na hora do show, faz assim, ó. Sim, nossa, é muito rápido. Tipo assim, já acabou? Já, nossa, eu entrei no palco e parece que saí assim. Acabou, assim. Foi que nem eu entrei parada e saí parada. Mas fazer show é gostoso, gente. É muito gostoso. Pra quem realmente tem vontade, faça. Não tenha medo, não tenha vergonha. Tem um tipo só de show, sabe? Você pode encontrar o seu caminho, assim. Tem vários. Não precisa ser... Se você não sabe dançar, se você sabe... Tem muita coisa. Dá pra ser cômica, dá pra fazer lip sync, só fazer uma coisa bem, assim, artística. Também acho legal foi a evolução da Vera esse ano. Porque ela começou esse ano também, né? Sim. Nossa, ela evoluiu muito. A baixinha evoluiu, assim... Ela é poderosa, nossa. Yeah, we are talking about you, Vera. Yeah, Vera. Vera who? Love you, bitch. Tipo assim, ela tinha vontade, mas tinha meio que medo no começo. E você viu que ela foi escutando tudo que a gente falava, né? Ela não gostava de passar gloss, não gostava de passar glitter, não gostava de usar padding. Hoje em dia, se não tem tudo isso, ela não faz. Depois você vai acostumando, né? Você vai percebendo. É gostoso experimentar também, no começo, né? O meu, como eu não sei dançar, né? Não tenho coordenação motora. Você manda pra direita, eu vou pra esquerda. Você manda pra cá, eu vou pra lá. Então, tipo assim, o truque que eu dou é nas roupas. Investir, tipo, no visual. É uma troca de roupa aqui, é um perucão, troca de peruca. Isso é legal também, nunca se comparar, assim, sabe? Pensar que você é pior ou, sei lá, se comparar. Cada uma tem a sua especialidade, sabe? Você é você. Sim. Não existe uma pessoa melhor que você, todas são iguais. Essas coisas eu acho que são importantes porque meio que no começo, assim, você não ouve muito, as pessoas não te contam, assim, sabe? Então é bom já ter isso na mente, né? Porque às vezes, igual a gente tem sorte quando a gente faz show, a gente se conhece. Mas imagina, se você vai numa casa que você tem várias drags que você não conhece, aí antes de você se apresentar, você vê que elas estão arrasando e se sente nervosa antes de apresentar, né? Fica pensando, nossa, elas estão arrasando, eu não vou gostar do meu show, sabe? Não se sinta assim, sabe? Não se sinta assim, não. Pega pro lado também de se inspirar, né? Igual quando eu fui assistir o show da Violet, eu fiquei tipo... Meu Deus, que mulher é essa? Que é isso? Tipo, é um outro mundo, assim. Mas aí você pega como inspiração pra querer cada vez se aperfeiçoar. Nunca né? se rebaixe. Sim. Não fica esperando também, sei lá, ter seu cabelo percuma humano, Não, ter a melhor roupa, não precisa, precisa. Não precisa. Você começa de onde você tem, o que você pode. Isso não quer dizer que você vai ser uma drag bem melhor ou pior. Assim. Sim. Com o tempo também, você vai, né, vai conseguindo. E aí, porque é tudo um investimento, né? As roupas você vai comprando, maquiagem, tudo. Gente, nada com uma cola quente não se resolva. Sim, não precisa nem saber costurar. Cola quente. Não, porque o povo fala assim que a Vitória gasta demais. Dança, faz então eu vi isso na roupa. Que nem o pessoal falou, ficou passado no Switch, no ano de Switch, né? Aquela roupa branca, parecia um chandelier. Foi caro? Foi, mas acho que o Switch tem uma coisa especial pra mim. Sim. É a minha amizade com o Candy, que é o organizador, o que faz o Switch. Então, aquele modelão todo foi uma forma de agradecimento por ele colocar a gente dessa oportunidade, porque tá dando uma oportunidade que muitos não dariam pra gente. Tipo, às vezes pode ser igual no meu último show, tem umas coisas que eu não gostei, sei lá, não, tem, mas assim, você leva como aprendizado, Isso, sabe? tudo aprendizado.
nervosismo. Por causa de uma coisinha que deu, no começo que deu errado, eu não consegui relaxar o show inteiro. Nossa, isso é muito importante, né? Saber se levar, assim. Igual quando você vai cair, sei lá, finge alguma coisa, faz uma pose, não fica tipo... Assim. Se cair, caiu. Aproveita a oportunidade, abre as pernas, se arreganha. Faz uma coisa engraçada, sei lá. Mostra o cuzão, assim. Tem que aproveitar. Que nem o que deu erro pra mim no primeiro show que eu fiz, eu tava com aquele pico amarelo, a Cassandra. Eu não lembro o que foi. Foi no segundo aniversário da Eagle. Eu tava com um sobretudo. Na hora que eu fui tirar o sobretudo enroscou no brinco. Eu falei, não. E eu fiz assim e não foi. Aí eu puxei com tudo. Quase fiquei sem olhar, quase. Mas aí eu puxei tudo. Aí o povo começou a gritar, bater palma. Eu não conseguia mais escutar a música, o lip sync. Eu parecia que tava... A minha boca não tava... Como que é a dica da Pepeta? Banana? Se você não sabe a letra da música, eu falei banana, 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 banana. Em várias caras e caramba, banana, banana. Tem o truque também de dar uma viradinha, né? De costas. Você tá virando de costas, ou você joga o cabelo assim, na cara, tem pra tudo cá. Truque. É tudo no truque, viu, gente? Sim. Ali, assim, na hora, assim, em cima, na luz, ninguém percebe muita coisa. Não. Tem que, tipo, por isso É tem só que levar. você com você. Sim, por isso você tem que conseguir levar o show. Aproveita, tipo, se divirta, é isso, sabe? Porque se você tá se divertindo, você consegue levar isso pro público também, essa energia, né, de estar se divertindo. Foi o que eu falei pras meninas ontem antes de começar o show. Vamos nos divertir. Não pensa que isso aqui é um show, é uma diversão. Sim. Se você se diverte, o show fica bem melhor e você consegue passar uma coisa melhor pro público também. E voltamos à programação de Yahoo. Se tiver meio estranho o posicionamento assim na câmera... É culpa dela. Não liguem, ó, o importante é o conteúdo aqui, queridas. Olha, gente, tem perguntas em inglês, em japonês e português, tá, meu bem? Escolhe aí uma interessante. Vamos começar essa daqui, por essa pessoa. Calma aí, que é meu filho Victor. Saudade, viu, amor? Beijo, se cuida. Qual a coisa mais difícil na hora de se montar? Quer começar a falar? Tudo. Absolutamente tudo. Ser drag. Ser drag é difícil. Isso. A parte mais difícil de ser drag é ser drag no verão. Nossa, o calor, né, que a gente passa. É um calor com o vestimento, vestimento. Normalmente a gente tem que usar 3, 4 meia calça. Aí tem que colocar o corset pra gente estar acima do peso, que nem a gente coloca um corset bem apertado. Aí coloca aquele peito de silicone. Aí Aí tem a peruca, que esquenta também. O calor é o que mais incomoda, de todas. É o calor. Porque se você, imagina, se você tá com tudo isso assim, quente, aí você entra no lugar lá, numa balada, que já é quente, com muita gente, mesmo que tá inverno. Aí você faz um show louco lá, fica dançando, pulando igual uma louca, aí você morre depois. Vocês aquendam a neca? Não. A gente tem um truquezinho, o nosso truque, mas não chega a ser aquela coendada de tape nem nada. Tem tanta coisa aqui, é tanta meia. Não fala tape. Fita, a gente não usa fita. É tanta meia calça que nem precisa, gente. Sim, meia calça, eu uso minha cueca, umas 2, 3 calcinhas por cima, shorts, nossa, é um monte de coisa. Então já vai apertando, vai colocando pra baixo assim. Some o negócio. Some. Agora a pergunta, como vocês se conheceram e quem apresentou vocês? Só pra falar que é ele. Biscoiteira mesmo. Não sei quem apresentou e não sei quem falhou. Nem você conhece essa pessoa? Não conheço. Foi o Victor, querendo biscoito até aqui no nosso vídeo de drag queen. Foi você, Victor, que nos apresentou. Qual a drag favorita de vocês, do Brasil? Do Brasil... Difícil, tem tantas. Ai, todas maravilhosas, né? Todas são incríveis. Todo dia quase a gente fala sobre isso, né? Que a gente quer ir pra lá pra conhecer. Todas são Mas a gente tem um amor muito especial pela Halessia. Se você estiver assistindo, Halessia, estamos aqui. A Halessia, assim, é uma inspiração. A montação dela. É impecável, assim, né? Tem a Cissy Grace também, que eu acho incrível. Aquele lado mais assim, dark, assim, né? Temos a Penélope também, que eu acho linda a montação dela, que ela faz a Lady Gaga. Sim. Tem a Silvete Montilla, que é um ícone também. A lenda viva. Tem a Thalia Bombinha. Tem tanta gente. A Michelle Summer, que eu amo. Tem a Márcia Pantera. Tem a Robbie. A gente tem tanta. Se a gente for falar de drag queen brasileira, vai ficar metade do vídeo vai ser só falando dela.
referências de várias, né? Sim. Temos referências das drags do Brasil, das drags do Japão, das drags dos Estados Unidos. Aí falando nelas, qual que é a sua favorita de RuPaul? Depende. Se for, assim, uma queen dançarina, eu ficaria com a família Edward, que seria a Shangela, a Alicia, Tiara, né? Classic. a Plastic, a Laganja. Agora, se for comediante, a Bianca, a Bobby, a Alaska. Ai, eu amo a Alaska. Aí também temos, deixa eu ver, se for beleza, a Valentina, a Plastic, a Violet. Acho que não tem uma só favorita, acho que Cada uma tem o seu diferencial, né? Isso que é legal. tem. Falando nisso, pra quem não tá sabendo, no mês 3, dia 2 de março, elas estarão aqui em Tóquio, uma tour. Temos uma surpresa, mas não vamos falar agora. Tá? Aguardem no próximo Aya Vlog. Mas esse ano foi muito especial, né? Foi. Muita coisa. A Aya também evoluiu bastante. Tudo, né? Mas na verdade agora fez 7 vai fazer 8 meses. 7, 8 meses. Evoluiu bastante. Parece muita coisa, assim. Acho que se for colocar todos os vídeos que a gente fez drag esse ano, você vai ver a evolução. É na maquiagem, é na roupa, é na peruca. Foi uma evolução assim, rápida. Eu acho que me encontrei bastante assim esse ano, nossa. Eu acho assim, que a Aya é a piriguete da família. Piriguete da família. A piriguete da família. Quanto tempo leva pra fazer a maquiagem, montar o look, etc? Montar o look depende, né? Porque igual tem o namorado da Vitória que ele monta assim às vezes, né? Faz a roupa do zero. Então isso é uma preparação bem antes, né? Mas de colocar a roupa depende muito da roupa, né? Mas Depende da roupa e depende do que você quer fazer. do cabelo também, né? Acho que tudo depende do o motivo, que nem... Pode abrir o olho, Pedro. Tem roupa que é pra você sair. Sim, depende do que você vai fazer. É. Mas maquiagem. Tipo, vamos começar da maquiagem. É como se fosse tudo um seto. Se Combo, assim, né? se você for fazer um show, você começa a pensar na roupa. Aí dessa roupa tem que combinar com o salto. Sim. A roupa tem que combinar com o cabelo. E a roupa tem que combinar com a maquiagem. Então é tudo. Tem, uma roupa pra você fazer rosters. Aí você pensa, já começa essa roupa, combina com isso, combina com aquilo. Então é um tudo. Você tem que pensar no estilo que você vai querer trazer, né? Aí você vai pensando. Mas assim, no dia mesmo, assim, sei lá, a maquiagem leva umas 2h30, depende, a maioria. E quando é maquiagem pra show, o reboco é maior. Sim, porque tem que tomar cuidado pra maquiagem durar. Você soa. Tem que colocar mais brilho. Que nem eu, quando vou fazer show, eu vou praticamente um chandelier, né? É brilho na boca, é brilho no olho, é brilho na roupa. Só falta brilho no cabelo. Maquiagem demora, de qualquer jeito. Qualquer coisa demora. A gente não é igual a Ralê, você consegue fazer 45 minutos. Não sei como. Muito impressionante. A gente não consegue. Vai no mínimo 2 horas. Aí você coloca mais meia hora, porque Colar peruca. aí você coloca a peruca, aí você tem que colocar o vestimento, aí você tem que colocar a roupa, As joias. as Se joias. for colocar unha, mais uns 15 minutos. Ou seja, dá umas 3 horas mais ou menos ao todo. Pra mais, né? Ou pra mais. Fala, hello, Kevizinho. Mandaram maravilhosas, muito obrigado. Maria Mamoto, beijo. Outro, drag no Japão é valorizada? Você respondeu, né? Já respondemos, volta pro vídeo. Muito obrigado pela pergunta. Como você cuida, lava suas perucas sintéticas? Ele já fez um Sim, vídeo. tem um vídeo aqui no canalzinho. Eu, no caso, eu só lavei peruca poucas vezes na minha vida. Normalmente eu com água. Espera um pouquinho. Fecha a boca, você vai estar fora a boca. Então, eu lavo minhas perucas normalmente no chuveiro mesmo com água quente. Tem vários métodos, né? Sim. Mas o que eu lavo é com água quente, com shampoo, condicionador e o que é mesmo? Maciante? Amaciante. É difícil ter relacionamentos românticos sendo drag? Essa você responde. Então, quando eu conheci meu namorado,
já não me montava nem nada. Faz 5 anos, eu me montei a primeira vez que eu tava 2, 6 anos de namoro. Foi tranquilo, tipo assim, ele me ajuda em tudo. Quem não sabe, ele que faz a roupa, a maquiagem, né? Meu namorado que faz a maquiagem, ele que faz muitas das minhas roupas, ele começa desde o zero, ele que costura lá na mão, é uma cola quente. Agora, hoje em dia, eu vejo que não tá tão assim, aquele tabu não, se a pessoa faz drag queen. Vejo muitas. Tá mais aberto, né, um pouco. Tá mais aberto, porque antigamente o povo julgava muito, né? Sim. É porque, que nem a gente falou no último vlog da Yahoo, não é porque você se monta que você é aquela coisa super afeminada o tempo inteiro. Não é assim. Hoje em dia, acho que tá mais tranquilo, acho que, não sei nos outros lugares, mas aqui no Japão o povo já tá mais mente aberta nessa parte de namorar drag queen. No entanto que a maioria das drags aqui tem namorados, né? Dá uma pausa aqui pra gente dar uma adiantada e quando tiver mais quase acabando a gente volta. Aguardem. Finalizou a maquiagem, a gente não gravou tanto porque ficou um pouco tarde, aí o pessoal já começou a chegar aqui, então ia ficar um pouquinho barulho. Mas agora eu vou mostrar pra Vitória a maquiagem. Ela tá com bola, James Charles. Então pera, fecha os olhos. Aí agora tá sem peruca, né? Mas vai, pode abrir. Pode abrir só antes. Começou lindo. Começou carequinha, sem make. E já tá belíssima. E vocês vão ver com a gente pronta só no vlog, hein? Assistam o próximo vlog. Tá, gêmeas. Falta a peruquinha. Eu vou trocar também a minha, a gente vai colocar roupa. A gente vai ali na Aguardem. casa. Sim. Isso, espero que vocês tenham gostado, curtam. Comentem. Tem muito e volte amanhã, hein? Mesmo horário. Mandem no grupo da família, no Zap Zap. Vamos bagunçar esse zap da família brasileira. Beijo. Beijo e até daqui a pouco.